Todos nós sabemos que, independente de você gostar ou não de futebol, ele é um esporte que tem paixão mundial. Alguns países um pouco menos consomem outro tipo de esporte, como basquete, beisebol e até outros tipos de modalidades esportivas. Em contrapartida, o futebol sempre tem esse destaque entre as pessoas. E claro, isso move muita paixão, move dinheiro, move entendimento das relações humanas, como também algo que poucas pessoas observam, mas que é presente para todos. Mesmo que você não vá a estádio de futebol, mesmo que você consuma o futebol pela televisão, por exemplo, ou pela internet, você também está consumindo um produto. Ou seja, se você olhar de uma maneira mais através do negócio, comercialmente falando, por exemplo, o torcedor de futebol nada mais é do que o consumidor cliente dos clubes de futebol. O estádio, a estrutura, tem seus fornecedores e, consequentemente, eles são os vendedores da prestação de serviço, do produto ao qual nós, torcedores, vamos consumir. Sendo assim, ao longo do tempo, você observa que a perda de qualidade em vários âmbitos tem ocorrido e isso, consequentemente, tem afetado muitas vezes o espetáculo. Muitas pessoas vão ao estádio para levar, por exemplo, a família, os filhos, para transmitir aquela herança ao qual ele entende como muito positiva, aquela paixão incondicional por um clube, e acaba tendo surpresas ruins, como desconforto, insegurança, ou quando isso não ocorre, dentro e fora do estádio, aos redores, por exemplo, há o espetáculo sendo prejudicado muitas vezes por quem é responsável por oferecer essa qualidade. Vamos falar então de um dos pontos. Eu já tenho um outro vídeo aqui no canal falando que futebol não atende totalmente às necessidades do cliente dele, ao qual eu pego aspectos, por exemplo, de questões organizacionais, de regras que eu particularmente entendo que beneficiariam o espetáculo e o público que assiste, inclusive ao futebol como um todo, mas é uma questão de opinião pessoal e com uma visão profissional que eu tenho sobre negócios. Então eu vou avaliar agora, por exemplo, o VAR. A ferramenta do VAR que chegou com o propósito de melhorar, de facilitar e evitar, por exemplo, a injustiça no futebol. A injustiça no sentido de que você possa ter um resultado que não foi real por uma ação que não foi praticada incorretamente, fora das regras do futebol, ao qual o VAR está ali para inspecionar, fiscalizar e ajudar o árbitro, o juiz de futebol, a tomar a decisão correta. Não posso falar por outros países, porque não acompanho com essa frequência, mas quanto ao Brasil, nós vemos constantemente reclamações, erros e demora na tomada de decisão. Muito bem. De fora, como espectador, como cliente, como torcedor, nós entendemos que o VAR é ruim, que o VAR não funciona. Mas aonde está esse erro? Está realmente na ferramenta? Está na competência de quem executa o VAR, ou seja, dos profissionais que estão à frente que não estão totalmente preparados para fazer? Ou das regras que são confusas, que são subjetivas dentro do futebol e acabam por criar um parâmetro de opinião? E à medida que você tem opinião, uns podem concordar com um caminho e podem discordar e tomar decisões diferentes, o que naturalmente tem acontecido e aí influenciado em resultados e, consequentemente, questionamentos. E aí você questiona a idoneidade do árbitro, você questiona a qualidade do árbitro, você questiona a qualidade do espetáculo e todas as pessoas que estão envolvidas. E aí o futebol, que era para ser um atrativo, era para ser algo bacana, acaba sendo algo negativo. Vamos observar então um outro ponto de vista. Se o VAR precisa melhorar, deveriam existir ações para melhoria das qualidades de serviço, melhoria do produto, ou seja, da ferramenta que você utiliza, melhorias para o espetáculo. Mas o que parece, lógico, aqui eu estou fazendo um julgamento como torcedor, com as pessoas que eu converso, pelaquilo que eu observo, por exemplo, num estádio de futebol, naquilo que eu observo pela televisão, por exemplo, que não há esse interesse.
escuto muitos debates, muitas opiniões, principalmente em locais diferenciados, e que tratam de futebol, como mesas redondas, mesas quadradas, enfim, programas esportivos questionando isso, mas não, e vejo até os responsáveis dirigentes pelos clubes de futebol questionando isso, e que muitas vezes eles são prejudicados. Por outro lado, quando eles têm o poder da tomada de decisão, por exemplo, em se unificar e cobrar, por exemplo, das entidades maiores que são responsáveis pela criação e pela manutenção e até pelo gerenciamento do VAR, isso é feito de uma maneira individual. O que eu quero dizer? Para benefício próprio. Então, ou seja, o VAR ele é bom quando te beneficia, é ruim quando te atrapalha. Mas quando isso acontece para o todo, não há manifestação de quem não estava presente. Vamos especificar de outra forma. Se você tem interesse em melhorar o VAR para que o futebol seja melhor, para que o serviço seja melhor, para que o consumidor, cliente, ou seja, o torcedor de futebol fique feliz e desculpa, engasguei aqui, vá mais ao estádio de futebol e possa, de uma maneira positiva, estar presente, de uma maneira saudável e gostar daquilo que ele está vendo, ou ainda para quem consome pela televisão possa assistir e ficar satisfeito, você tem que melhorar o todo. E quem melhora o todo também são as peças envolvidas, não só o juiz. Não adianta cobrar do juiz, não adianta cobrar pelos responsáveis pelo VAR. É a mesma coisa de você tem um problema estrutural na empresa, onde tudo necessita mudar, você tem um produto de qualidade, mas a sua equipe de vendas não atende, o seu gerente não atende, o seu coordenador não atende, e o seu diretor fica omisso quando é necessário. Ou seja, não adianta você culpar o vendedor que não vendeu se toda a estrutura está ruim. Você precisa, então, arrumar a qualidade, treinar o profissional juiz para que ele entenda melhor, dê regras claras para ele. As regras têm que ser claras. Se não são claras, você vai ter opinião. Fica subjetivo. Então, o juiz pode falar, olha, aquilo foi um pênalti, mas o bandeirinha achar que não foi, e os jogadores do clube quererem pressionar para achar que foi, você mesmo sabendo que não foi. Tudo isso envolve gestão, envolve gerenciamento. Então, vendo por um âmbito de negócios, comercialmente falando, o primeiro passo seria dos clubes de futebol, que são as peças envolvidas. E aí, teria que haver uma coisa que é bem complicada, infelizmente, né? Não deveria ser, mas é bem complicada, que é as pessoas assumirem o próprio erro. Ou seja, quando um clube de futebol é beneficiado por um erro do VAR, uma ferramenta de avaliação do juiz, e percebe isso, ele mesmo devia se manifestar e falar, olha, ganhamos, mas ganhamos incorretamente. Estamos do lado do clube, queremos que isso seja resolvido, para os clubes se unirem e fazer. Mas não, cada um busca o benefício próprio e não o benefício do espetáculo. Enquanto isso ocorrer, a tendência é piorar. Por quê? As pessoas começam a tampar o sol com a peneira, ou seja, começam a procurar soluções para esse problema nas arestas e não na base, que é arrumar o todo, arrumar as regras, melhorar a ferramenta, fazer com que aquilo seja ágil e prático, e você tendo uma definição objetiva do caminho, consequentemente as pessoas envolvidas vão saber é ou não é, e não vão ficar é A, B, C, D ou E, o que você acha? Eu acho que é C, eu acho que é M, é D, é F, não. Quais são as opções? A, B ou C, ponto final. É A? Não. É C? Não. Então é B. Pronto, está definido. Juiz, é B. Toma essa decisão. Acabou. E aí fica claro para todos. Ainda que você possa não gostar, não concordar com a decisão que foi tomada, mas a regra está ali para você entender. Não fica uma questão de opção, de tentativa, de bom humor, de necessidade, ou até levantando possibilidades de uma visão injusta, de uma visão até de falar, olha, esse juiz está querendo roubar, porque ele sabe que é B e está oferecendo pelo C. Não, todos vão saber que é C. O estádio inteiro vai saber que é C. Então a ferramenta do VAR ela é benéfica, porém mal utilizada. Isso talvez não seja novidade para ninguém. Mas existe uma falta de ação profissional, uma falta de engajamento, uma falta de sagacidade geral para deixar os benefícios próprios, ou seja, os próprios interesses de lado, todos se juntarem e unificarem a decisão. Falar, nós gostaríamos e queremos dessa forma para benefício do esporte e para benefício do nosso negócio. É assim, ponto final. E não ficar vago. Essa é a visão comercial do negócio. Comente aqui, deixe sua opinião nos comentários, é interessante, eu quero ouvir sim vocês. Sempre podemos agregar e isso leva-se
também para a vida profissional. O VAR ele não é só um foco de exemplo de opinião para o esporte, para o futebol. Também você pode levar para uma tomada de decisão em uma empresa de varejo, por exemplo, onde você precisa também alinhar as coisas para chegar aos resultados. Eu sou Beto Campi, esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Por gentileza, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Um abraço no coração.